Começa agora na Vibe Mundial o programa Gnomo Pod. Espiritualidade, bate-papo e deboche. Com Victor Valentim e convidados especiais a cada semana. Gnomo Pod. Com Victor Valentim. A gente já começa o programa com os memes da semana. Tudo bem? Trouxe pra vocês Legolas, diretamente da Terra dos Elfos. Qual que é o nome da Terra dos Elfos do Senhor dos Anéis? Você que sabe? Você tem Valfenda. Valfenda, muito bem. Seja bem-vindo. Lothlórien. Como que você tá? Eu tô bem. Gente, quem não conhece, estou aqui com o Lord A. Brincadeira. Você tá parecendo o Lord A, sabia? Você sabe que às vezes perguntaram se a gente era parente, alguma coisa assim? É um visual Jeito, parecido. amigo. Os seus jeitos estão parecidos, não é? O cabelo também. Ou o conhecimento oculto. Das artes das trevas. Estou aqui com um feiticeiro, bruxo, blogueiro, influencer. Que mais que você é? Bonito. Bonito, gostoso e amigo meu, Wagner Périco. Você se considera meu amigo? Eu sou. Bom mesmo. Se você não considerar, você ficar bem puto. Gente, deixa eu puxar um pouco o saco do Wagner antes de começar o programa de hoje. Wagner Périco, ele tá na magia há um bom tempo já. Eu acredito que o Wagner, inclusive, acabou sendo uma das grandes referências para eu começar os estudos das magias, principalmente na parte da magia nórdica, tá, amigo? Quero até te agradecer a isso. Hoje em dia eu posto muitas coisas de magia nórdica na internet e tal, e eu sempre lembro do Wagner, porque eu não tenho certeza, mas você sabe que muitas coisas eu acabei aprendendo com a Maíra também. Tá. Só que eu acho que você que ensinou também. Não, tem coisas que, assim, eu dei cursos na casa da Maíra, Uhum. mas a Maíra já tinha um conhecimento grande, assim, sobre coisas novas. Mas você é das antigas também, não é? Sou há uns 35 anos na magia. Você pode falar cidade? 60. Eu nem sei quantos anos você tem. 60. Eu te acho, eu te trato como você sabe, né? Eu te trato. É ótimo. É. Não chega de etarismo. Não, pelo amor de Deus. Eu trato o Wagner tipo, e aí, amigo? Top. Não, mas tem que ser assim mesmo. Hoje em dia você tá trabalhando na área ainda, amigo? Tá. Tô, completamente. Na verdade, bom, primeiro, obrigado pelas orelhas. Presente a orelha. Obrigado. Depois eu te cobro. E E a caneca também é presente. Obrigado. E o leque super também. obrigado. Você gostou do leque? Gostei. Ele é chique. Muito. Ele veio de Valfenda. Quase. Mostra pras pessoas o leque que você trouxe. É de onde? Tem história? É de Viena. Tem história. É. Não, Wagner é chique. é que eu comprei uma vez, por incrível que pareça, eu peguei já ondas de calor. Eu trabalhei em companhia aérea alemã, né? Então viajava muito pra Europa. E peguei, às vezes, ondas de calor na Alemanha, na Áustria. Isso foi numa vez na Áustria e tava um calor tão grande. Você pegou um leque. Não, eu comprei um leque que às vezes você pensa assim, você não vai preparado para calor na Sim, Europa, sim. mas, sabe, teve Mas umas é gostoso fases, você assim. tem essas memórias afetivas com coisas que você compra numa Eu viagem. gosto, É muito legal, né? Eu acho que a memória é o que a gente traz muito, né? E, na verdade, isso a gente faz até na própria magia. Sua memória é boa? Pra magia Eu esqueço de quase tudo. eu também. Você sabe que eu tenho uma coisa que, assim, eu tô falando com você, passou uma borboleta, eu olhei e já não sei o que eu tô falando com você. Aham. Então eu esqueço muito facilmente. Os meus alunos sabem que eu esqueço muito facilmente E, o que eu tô falando. e quando você tá dando aula, você já passou a matéria, tá passando a mesma matéria de novo? Já. Direto, né? Já. E Que eu que com as aulas acontece? com a Maíra, então? Às vezes eu confundo os grupos. às vezes- Sim! Ai, gente, que uó! Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma memória para magia fantástica. Magias que eu aprendo, eu não esqueço mais. Tipo, que você fala, essa é muito boa. E assim, coisas, rituais, coisas que eu vivenciei na magia, é muito nítido, eu não esqueço. Agora, coisas do dia a dia, por exemplo, muitas vezes, se você me conta uma história, eu te conto essa história como se alguém tivesse me contado. Uhum. Ou se uma coisa aconteceu há uma semana, há um mês, há meses, eu acho tudo igual. Sim, sim. Entendeu? Eu não fixo assim. O Wagner tinha um programa aqui na Mundial, que Tinha. chamava Hora do Bruxo. Mas a Hora do Bruxo, ela foi pra outro lugar depois. Foi, não, como eu acabei Eu lembro, saindo daqui, eu assistia. eu coloquei no Instagram, Eu lembro. porque falei, Na pandemia você fazia também, não fazia? sim, porque eu tive um problema de saúde sério, Vários, né? vários. Veio um rebuceteio assim, É. ó. Pau! Aí eu acabei tendo que me afastar durante 4 meses, praticamente. E aí veio a pandemia. Foi tudo na mesma época. Eu falei, bom, não dá pra eu fazer o programa pessoalmente lá, não dá pra eu ir para gravar.
Então, saí e comecei a fazer no Instagram, porque tinha muita gente que queria que eu continuasse. Claro. E E ele querem. ainda, a ideia é retomar na frequência que eu fazia. Agora eu faço de vez em quando, mas é retomar na frequência. Todo mundo tá assim, amigo. É. Todo mundo. Cansa, né? Não é só isso, não é o cansar, porque assim, tudo tem que ser um prazer, né? Se você acaba tendo que arrumar algo para falar porque você tem que cumprir aquela carga horária, acaba ficando chato, Aham. né? Eu acho que a coisa tem que ser prazerosa. E Sim. principalmente se eu sou o dono do programa, Sim. entendeu? Se eu não puder fazer o que eu tenho vontade, Uhum. e é que, claro, falar de magia sempre é um prazer, né? Eu também gosto bastante. Mas eu tive também outro problema, né? Eu tive um câncer de próstata se resolveu. É que câncer nunca é uma coisa que você fala assim, pronto, acabou. Ele vai ficando bom, depois de um tempo é considerado, né, remissivo. Mas eu tive que passar por isso e aí tive que também dar um tempo no programa, porque tratamento às vezes você fica enjoado, tem todo um... Mas é o que eu passei também, né, amigo? Você tá ligado que eu passei nos babados também. Uhum. Eu acho que o universo, ele vai escrevendo por linhas pra gente, né? Sim, Tipo, ai, fica quieto um pouco, caramba. exatamente. Vai cuidar de você um pouco. Exatamente. É que nem quando... Tem uma coisa que é curiosa. É que nem quando você trabalha numa empresa, você tá lá firme, aguentando tudo. Aham. Aí você sai de férias, você fica doente. É, Porque teu corpo relaxa. Quando relaxa, é meio que permitido você ficar doente. Então, às vezes, o corpo, ele também te faz ficar doente. Não estou falando dessa questão mais profunda de câncer e tal. Estou dizendo assim, às vezes você tem uma gripe, às vezes você tem uma coisa, meio para o corpo dizendo assim, ó, dá um tempo, descansa, depois você volta. sim. É. Quando que começou a sua história no misticismo, amigo? Eu não sei disso. Eu já nasci, na verdade, fazendo magia, praticamente. Do mesmo modo que eu nasci vegetariano. Você também é vegetariano? Só. Legal. Eu nunca escolhi ser vegetariano. Minha mãe contava que quando eu era criança, ela tinha que beber, né? Ela tinha que bater carne no liquidificador para poder me dar, porque senão eu rejeitava. Então, nunca foi uma opção. E quando eu comecei a crescer, bebê, criança, 2, 3 anos, minha mãe fala, e eu lembro de coisas assim, que eu misturava vários perfumes dela, colocava pétalas de rosa e dizia que quem sentisse aquele cheiro iria se apaixonar por mim. E eu misturava ervas, fazia coisas assim com 3, 4 anos. De onde eu tirei, não sei. Meus pais são bruxos? Não, são católicos. Tive muita sorte dos meus pais serem católicos, não praticantes. Porque nunca me atrapalharam, nunca tive problema de livros queimados, altares destruídos, como a gente sabe de gente que tem. Sim. Né? Então, nunca tive isso. Aí, comecei a crescer. Quando eu comecei a aprender a ler, já foi em livros de magia. Só que na época você tinha ocultismo, você não tinha bruxaria ainda sendo publicada no Brasil, né? Eram livros Uma de coisa ocultismo. prática, assim. E aí fui lendo isso. Você lembra quais foram os primeiros livros que você, tipo, deu uma lida? Não. Tipo, que você lia, assim, sei lá, Não. tinha já uns do Eliphas Levi. Você sabe que eu tentei. Eu comprei Dogmas Ritual da Alta Magia. Que era uma coisa que estava meio publicado já, né? mais ou menos com uns 12 anos. Aham. Agora, mais criança, eu sempre Em sebo. torcia... comprava, assim, eu adorava as bruxas na história, sabe? Eu sempre, assim, fui contra a Branca de Neve, adorava a bruxa. E os anões? Você sabe que os anões, eu achava assim, são aliados. Eu sempre achei- Engraçadinhos. Não, eu sempre achei como aliados. Aham. Só que como nas tradições nórdicas, os anões, eles têm um peso mágico muito forte, Aham. né? Legal. Por exemplo, Freya que se deita com 4 anões para que eles criem o Brisingamen, né? O colar dela. Então você entende... Não sabia dessa fofoca. Você entende os 4 anões muito também E como... pegou os 4? Pegou os 4. Como os 4 elementos. Que gostoso. Né? Então você acaba percebendo todo Entendi, com os 4 elementos. Sim, você tem toda uma questão mágica aí. Aham. Aí eu comecei a ler esses livros, lia muita fábula, comecei a comprar livros de magia. Eu não lembro quais foram Alguma os coisa que te primeiros. marcou. Tenho certeza que teve algum que te marcou, assim, que você falou, nossa. Foi, acho, a Branca de Neve. a história. Jura, amigo? Foi. Desses de fábulas foi. Uhum. Agora, de magia, Sim, sim. eu comprei da John Fortune, O Autodefesa? Autodefesa.
psíquica. Mas eu não lembro com que idade, mas foi um dos primeiros que eu li. Eu não sei. Eu gosto muito, sabe que eu gosto muito, que eu recomendo para alunos? O Franz Bardon. Aham. Gosto muito dele. Eu sempre digo para aluno assim, você tem que entender que ele é um mago, que tem um ponto de vista que não é necessariamente o que a gente tem na bruxaria, mas as técnicas são boas. E as runas? As runas, na verdade, as primeiras que eu ganhei foi de uma colega da Lufthansa. Ela me deu, eu olhei para as runas, não senti nada, guardei. Você tinha quantos anos, amigo? Você lembra mais ou Não, menos? já era adulto, tinha uns 20 e poucos anos. Adulto, com 20 e poucos anos. Eu tô com 32 e não sou adulto ainda. Aí ela pegou, me deu, eu não senti nada pelas runas. Pedrinhas. Conchas eram. Conchas. Conchas. Eu falei, bonitinho. Búzios. Tava lá. Aí um dia, sabe quando você olha aquilo? Eu falo, nossa, onde vocês estavam durante toda a minha vida? Aham. Aí foi paixão. Aí eu comecei a aprender e aí calhou de ir na Alemanha, eu entrei em contato com uma pessoa da Vanen e Legal. comecei aí foi o ponto de vista Vanen das runas, porque as runas me incomodavam um pouco. A ligação com o Odin que eu nunca tive. Você tem hoje em dia com... Com Freya, Uhum. né? Que a gente chama de Mardol na Vanen. E que a gente fala em alemão Freya, mas em escandinavo é Freya, nas línguas escandinavas, né? Então muita gente vai entender como Freya. Aí me incomodava aquilo de Odin, né? Do que se falava de Odin ter criado. Mas tudo bem. Só que quando eu comecei a entrar puto com em essa história. contato com a Vanen, e eu vi uma outra versão, como Freya tendo criado, eu falei, opa, agora estou me encontrando. Agora faz sentido. Agora faz sentido. Mas aí muita gente fala, é que nem a questão da bruxaria. O primeiro livro em português que eu li de bruxaria foi Autobiografia de uma Feiticeira, da Lois Borne. Uhum. Foi quando eu falei, nossa, eu sou isso. Que aí tudo fez sentido. E depois disso, eu fui lendo outros livros e tal. Isso em 91. Aí eu... Que não tinha quase nada naquela época. Não tinha nem pessoas, nem nada. Gente, é só lembrar uma coisa. E, Às tipo, às em vezes as português- pessoas falam, por exemplo, eu acabei fazendo o primeiro encontro de bruxaria no Brasil, no Hotel Danúbio. Mas isso não quer dizer que não existissem bruxas. Tanto existiam que a gente fez o encontro, porque já existiam, entendeu? Você vai encontrar bruxas desde da era colonial brasileira. E teve alguém que participou desse primeiro encontro que eu conheço, amigo? Ai, Ou não? Tem. Estão vivas? A Denise Desante, Mentira! é, Que legal. Cláudia Raui, a Patrícia Elysium, Legal. um monte de gente. Todo mundo assim que eu pude, eu convidei. E já era aberto? Como é que você fez esses convites? Porque naquela época não tinha... Foi tudo assim. Eu fiz Assim? Eu fiz sozinho. Tive a ajuda de pessoas, mas a organização foi eu que fiz, né? Naquela época não Mas tinha nem Orkut. não tinha Orkut, não tinha nada. Não tinha computador, não tinha celular. Ah, Então era levar os panfletos em espaços esotéricos e lojas de Umbanda. legal. Foi assim. E telefonar. Porque a gente acabava, tal pessoa, telefonar para a pessoa. E eu não quis cobrar, porque eu não queria que falassem mal do evento. Falassem, você está fazendo isso para ganhar dinheiro. Então o que eu fiz? Eu cobrei 1 quilo de alimento não perecível, que depois eu fiz questão de entregar a uma organização beneficente cristã. E pedi um recibo, que foi dado, né? E eu coloquei 150 pessoas ali. Legal. Foi um auditório para 150. Na verdade, teve um pouco mais, porque teve gente que ficou em pé. Foi muito bom. E eu tentei colocar gente, assim, eu convidei todo mundo, sem pensar, assim, sabe? Nichar. Entendi. É. Sobre o nichar, amigo, me conta um pouco sobre a sua parte quando você estudou tal. Você teve iniciações em grupos? Ou você foi um praticante solitário? Como é que foi tudo isso? Eu fui praticante solitário durante a época da Wicca. Então, quer dizer, Durante a época da Wicca foi ótimo. durante um tempo. Aham. Porque eu comecei solitário. Aí existia a revista Planeta, que a gente mandava anúncio para Planeta, e as pessoas mandavam cartas. Então a gente mandava carta. E eu pus o anúncio querendo contato com bruxas.
que escreveram para mim. Então, eu recebi carta da Patrícia Elysium e da Micaela Engel. Uhum. E nós formamos um pequeno coven. E aí a gente começou a estudar, né? Mas isso tudo, por nossa conta, foi uma auto-iniciação. Então, na minha época de Wicca, foi isso. Aí, quando eu encontro a Wannen na Alemanha, se a Wicca eu me apaixonei, a Wannen eu amei. Uhum. Porque a Wicca já me satisfazia, sim. Mas a Wannen foi algo assim tão arrebatador que eu tô até hoje. Sim. Né? E aí, a Wannen, a gente não entende a Wannen como uma vertente Wicca. Né? Há quem olhe e diga, mas é que nem a Wicca. A gente não entende assim. A gente entende como uma das formas de bruxaria, com uma vertente mais tradicional. Quando a gente fala tradicional, as pessoas têm que entender que isso não quer dizer assim, o que é melhor? Não existe melhor. Existe a tradição adequada à pessoa. Então, tem tradições maravilhosas de Wicca, tem tradições de bruxaria tradicional maravilhosas. Tem tudo para todo gosto. Tudo depende da pessoa que está ensinando. A mesma coisa, quando eu falo da questão de Odin, criar as runas, às vezes tem gente que pensa assim, mas então você está dizendo que eles estão errados em achar que Odin é quem criou? Não existe errado. Existe ponto de vista conforme o referencial. Uhum. Para mim, a referência que eu tenho de Freya criando as runas é perfeita. Mas, se alguém acha que Odin criou as runas, é perfeito também, porque é o referencial que a pessoa tem. Não me cabe dizer se o outro está certo ou está errado. Isso você chama de religião para você? Ou você chama de... Ofício? De ofício, de filosofia de vida? Não, é assim, a gente entende a feitiçaria como um ofício. Uhum. A minha religião é a Wannen. É uma religião mesmo? É uma religião. A Wannen em si, os deuses da Wannen são a minha religião. Os deuses nórdicos são a minha religião. A feitiçaria, a forma como a gente trabalha com a feitiçaria, é um ofício. A bruxaria, ela se mescla muito com essa parte religiosa, porque a bruxaria é um fenômeno espiritual também. Né? Você também lida com uma espiritualidade dentro da bruxaria. Uhum. Mas a gente entende com essa diferença. Né? Mas eu explico para os alunos, por exemplo, o fato que a bruxaria ela é muito diversa. Então, há quem entenda que é religião, há quem entenda que é um ofício e há quem entenda que é uma filosofia. E está todo mundo certo. Hoje em dia você é um sacerdote dentro da Wannen. Só. Que você inicia outras pessoas... Inicia outras pessoas. Para a prática, para a religião. Isso. Fala um pouco sobre isso, amigo. Existe uma questão na Wannen, que é uma questão que existe também dentro da bruxaria tradicional. O que diz isso? Que para você ser Wannen, você tem que ter a marca bruxa. Né? Algumas tradições dizem que nem todo mundo pode ser bruxo. Que, do mesmo modo que não é todo mundo que pode ser arquiteto, engenheiro, tudo mais. Que para ser bruxo, você tem que ter o sangue bruxo ou a marca bruxa. A gente trabalha com essa marca bruxa, que é uma marca energética, que a gente avalia a pessoa, se tem essa marca, para que ela seja reconhecida como Wannen. A partir disso, eu posso treinar. Eu não posso treinar se a pessoa não tiver essa marca. Uhum. Dentro da Wannen. Agora, eu, como bruxo, se eu quero treinar uma pessoa fora da Wannen, eu posso. São coisas separadas. Mas você, faz iniciações na Wicca também? Ou não? Eu estou muito afastado da Wicca. Sim, sim. Então, eu teria que praticar mais a Wicca, voltar a entender a Wicca para poder iniciar. Então, se eu for iniciar fora da Wannen, é dentro de uma bruxaria com viés tradicional, só não sendo a Wannen. Seria por essa linha. E as maçãs? As maçãs, elas surgiram principalmente pela questão... Eu tô falando isso porque o Wagner, o que eu percebo? Você se conectou forte, né? Sim, mas isso... Com a Avalon, né? E com as maçãs e com... Para você ver, por exemplo, na Wannen, cada pessoa que é iniciada e se torna um sumo sacerdote, eu sou um sumo sacerdote. Cada pessoa que se torna um sumo sacerdote pode criar sua própria linhagem. E nós temos nomes dos contos de fadas das linhagens. E o meu chama Schneewittchen.
que é Branca de Neve em alemão. Ah, que legal. Então, a maçã pra gente, ela tem um aspecto ritualístico muito forte. Ela representa muitas coisas. Quando você vê, por exemplo, num conto, que a bruxa, a madrasta, né? Ela se coloca como uma bruxa velha. Ela dá a maçã pra Branca de Neve, é a transmissão do poder da velha para a nova. Toda a iniciação é uma morte e renascimento. Então, quando Branca de Neve morde a maçã e ela morre e depois renasce, esse renascimento justamente é a passagem que você tem numa iniciação de morte e renascimento. Por quê? Porque você tem que se afastar de você para que você saiba quem é você. Uhum. Então, toda a iniciação ela tem que causar uma mudança em você, uma profunda forma de você rever o mundo, rever tudo. Se você, do começo ao fim de um processo iniciático, você continua a mesma pessoa, tem alguma coisa que deu errado aí. Porque a gente se revê, a gente passa por provas, a gente passa por uma série de coisas. Então a maçã, ela traz isso. A maçã, ela tem aquela representação do coração. Uhum. Ao mesmo tempo, ela tem em vários mitos que trazem um peso a ela, né? Afrodite, Iduna, a própria Branca de Neve. Então a maçã, por ser um coração, você consegue fazer magias pro amor. Por ter a semente, ela contém um veneno, ela tem cianeto nas sementes. Você consegue fazer magias ligadas a afastar coisas, magias ligadas ao submundo. A maçã é uma fruta que ela está entre os mundos. A gente fala que tem certos seres na magia que eles estão entre os mundos. Uhum. Então, por exemplo, a macieira é uma dessas. É como se ela, ao mesmo tempo... Tipo, sabe gato? Uhum. Que gato está entre os mundos? É mais ou menos isso. Você vê que o gato, de vez em quando, ele é diferente do cachorro. Ele está lá... Brisando. Você não sabe onde. Então, a maçã, ela traz muitas possibilidades de magia. A gente usa a casca da maçã para incenso. Nossa, tem infinitas. Eu vi os cursos que você estava dando de maçã, porque assim, eu adoro essas coisas. É muito legal. Porque o que eu vejo do Wagner, ele tem muito conhecimento na parte de feitiçaria, como ofícios, e em diversos tipos de práticas, que eu te falo, eu lembro. Eu acho muito criativo, né, esses ofícios simbológicos de você usar as imagens e as coisas que nem o que você faz com cabelos, por exemplo. Sim. Que é feitiçaria com cabelos, sim, né? Eu acho muito legal. É porque eu acho que também a magia... Eu acho muito antigo. A gente tem... Você tem várias possibilidades de magia. Você tem aquelas magias elaboradas, ritualísticas, que na conjunção X ou no dia Y, que é toda assim, que você começa horas antes ou dias, sim, antes se preparar para aquele ritual. Ótimo. Isso é muito bom e funciona. Mas você também tem que trazer a magia para o seu cotidiano. Você tem que ter atos mágicos durante seu dia para que você vivencie isso e ela faça parte de você. Uma das coisas que eu falo no começo do meu curso é o poder da palavra. Por quê? Imagina que a gente marca de eu vir aqui num programa e eu falto por algum motivo. Eu falo, não deu certo agora, mas sexta que vem eu tô aqui. E eu falto de novo. E eu falto de novo. Vai ter um ponto que você não vai mais me chamar. Por quê? Wagner não tem palavra. Então, se a nossa palavra não é respeitada no plano físico, não é respeitada em nenhum plano. E aí não funciona. Então, se amanhã eu tiver que fazer uma oração, um feitiço falado, ou, sabe, em que eu vou colocar para o universo que eu quero dinheiro, que eu quero proteção, que eu quero amor, o universo tem que prestar atenção, mas só vai prestar atenção se minha palavra tiver um peso. Uhum. Senão, do mesmo modo, sabe o microcosmo e o macrocosmo? Uhum. Se uma pessoa não respeita a minha palavra, os deuses não respeitam a minha palavra. E aí a coisa se perde. A coisa fica estéril. Por isso que é importante certas questões que a gente... isso tem a ver com a magia? Isso tem a ver com a tua conduta, tem a ver com a magia. Com a sua ética. Você tem que reverberar aquilo que você fala. Sim. Aquilo que você faz. E tem muita gente que é pilantra. Muita gente que é pilantra. Né? Você que tá há um tempo já, né, amigo? Já vi muita coisa. Eu imagino. Você sabe que a gente vai ter que cortar seu pescoço pra você não revelar os segredos das bruxas. É verdade. De todo mundo. Inclusive, eu quero saber mais sobre seus segredos, mas eu vou dar uma pausa pra gente ir pro nosso próximo bloco com o Wagner Périco aqui, nosso grande feiticeiro da Vanem. Da Vanem. Daqui a pouco nós voltamos.
Até já. Gnomo Pod, espiritualidade, bate-papo e deboche. Com Victor Valentim e convidados especiais a cada semana. Gnomo Pod. Com Victor Valentim. Gnomo Pod, espiritualidade, bate-papo e deboche. Com Victor Valentim e convidados especiais a cada semana. Gnomo Pod. Com Victor Valentim. Voltamos com mais Magia das Trevas aqui pra você que tá louca pra aprender os feitiços que o Wagner tem pra passar, né? Falando sobre Magia das Trevas, amigo, e aí? Magia das Trevas. Eu sei que você é tudo cult nesse assunto. Vamos fazer uma coisa mais específica. Você faz trabalhos? Faço. Do quê? Você faz, tipo, amarração? Tá? Faço amarração. Conta um pouco sobre isso. Só que eu não faço para todo mundo. E pra Em mim? todas as circunstâncias. Eu tenho que analisar. Por Pra exemplo, mim, uma pessoa Tá fala assim, encalhado há 30 anos. ué, posso fazer. Mas assim, eu tenho que pegar cada caso, analisar, eu faço uma consulta para ver se eu devo, se eu não devo fazer. E quando eu faço amarrações, elas são curtas, são test drive. Pra ver se é pra dar certo com a pessoa. Mas nada de 7 anos, nada de coisa longa. Entendi. Só assim para ter uma chance. Você faz pelas práticas nórdicas também? Depende do É. caso eu faço. Porque você acaba percebendo que você consegue fazer amarração com bonecas, com velas, com magia de nós, com maçãs, ou seja, é muito grande o arsenal de possibilidades. Aí eu vejo qual que é mais adequada, né? Para aquela pessoa, para aquela situação, e faço. Eu tenho uma lista de perguntas que seus fãs te mandaram que eles querem que eu faça pra você. Tá bom. Muitas perguntas legais. Você se considera uma pessoa tímida ou extrovertida? Tímido. Jura, amigo? Muito. Qual que é seu signo? Áries. Eu achei que você era de leão. Não, Áries ascendente Sagitário. E é tímido? Muito. Você tem vergonha de dar palestra, tipo, pra muita gente ou não? Muito. Sério? É assim, para você ter uma ideia, quando eu estava na faculdade, se eu chegasse, a aula já tinha começado, eu não entrava para as pessoas não me olharem. Gente, não é engraçada a imagem que a pessoa Aí, passa? depois com o tempo, por exemplo, eu sei que as pessoas me olham porque eu tenho um visual que chama atenção. Mas se eu começo numa palestra, se eu seguro o microfone, eu fico tremendo já no começo. Eu tenho que... Nem seguro o microfone, eu vou sem microfone para poder falar, mas eu morro de Eu não timidez. sabia. Super fácil eu ficar vermelho. Sério? Nossa, O que você sente que não pode faltar na sua rotina? café. Você fala, você toma muito café? Café Você não é uma pessoa ansiosa? Não, Não? não, Medicamentos de ansiedade? não. Que triste. Eu tomo todos eles pra você. Não, eu tive períodos que eu tive que tomar nas questões da pandemia, doença, essas coisas. E teve um momento que eu tive que tomar para poder dormir, mas depois foi tirando. Qual é a cor de roupa que você mais usa? Preto. Isso é uma pergunta muito óbvia pra uma pessoa bruxa fazer, né? Mas eu gosto de azul também. Eu sabe que eu uso muito rosa. Misericórdia. Você sabe que eu gosto de rosa. Fala assim. sua Eu não leitura. uso normalmente, mas eu aprendi a gostar, porque tem algumas magias que eu acabo usando a cor rosa no sentido de glamour. Sim, tá. E acabei me acostumando com Por que rosa. que eu uso tanto rosa? Será que eu tenho algum problema? A rosa é uma cor bonita. Será que eu tenho alguma síndrome de Barbie? Olha, se tiver, é ótimo, que Barbie tá Tá em alta. em alta. Se alguém não gosta de Barbie, eu sei que Barbie tá bem. Entendeu? Sim. Você tem livro publicado, amigo? Não, tem que fazer. Eu já comecei a escrever. Uma palhaçada isso, né? Comecei a escrever um de runas. Isso é uma desonra É, pra Tem que- nossa tem que cultura continuar. Preciso mesmo. mundial, nacional. Você tem que escrever vários, né? Mas é falta de tempo, às vezes. Eu- Mas a gente lógico. tem que fazer porque Eu entendo, senão eu a tô gente ligado. morre Ah, e sim. parte da nossa obra se vai. Mas você sabe que é muito celta isso. Você não quer passar o conhecimento escrito também. Não gosto. É verdade, mas eu gosto Sim, muito do oral, sim, sabia? sim. Quem não gosta do É, oral? eu acho que Todo mundo gosta. a gente precisa Todo mundo muito... que tá ouvindo aqui tá louco pelos oral. A gente precisa muito do olho no olho, conversar com a Adoro. Você olha assim, quando você tá falando, é ótimo. Se alguma pessoa fizesse um comentário em um post seu, que... Nossa, muito ruim essa pergunta. Você já teve muitos comentários de haters, amigo? pessoa. Muitos. Do que, tipo... Por exemplo, teve uma vez uma magia que eu falei sobre a masturbação. Que você pode se masturbar com um propósito mágico. Sim, Porque tipo magia sexual. Isso, a hora do gozo é Sim, um sim, cone sim, de sim. poder que você Sim, manda. sim, sim. E aí teve. E falei de runas, se você traçar. É que você fica passando coisas muito
Aí teve gente que falou que eu tinha que apanhar, que eu era uma abominação. Meu Deus. Fora aqueles que me mandam pro inferno, porque eu vou arder nas chamas. Nossa, é muito comum. Pra onde você vai depois que você morre? Eu vou para os salões de fraia. Vai? Eu Ou vou. você tem que ser um guerreiro? Não, Não? E se você fez coisas erradas, sai pra onde? vou para lá também. Vai pra lá também, não tem Vai. isso. Não tem isso. Não, eu tô perguntando pra ter uma noção. Não, porque acho assim, o que é errado, quais as circunstâncias e tal. Então acho que, na verdade, eu não acho que quando a gente morre, alguém vai lá te julgar, você fez isso. Eu acho que a gente mesmo se julga. Sabe um filme que eu recomendo, que eu acho perfeito? Amor Além da Vida. É um filme com o Robin Williams, acho que da década de 90, mas é fantástico. Eu acho que eu não assisti. E ele tem uma parte em que uma moça comete suicídio e ela cria o próprio inferno. Eu acho que a gente cria o nosso inferno, seja do outro lado ou seja aqui. Na Sim. verdade, o inferno não é um local, ele te acompanha. Entende? Uhum. O inferno no sentido de sofrimento. Sim, sim. Né? E você vê que normalmente esses infernos são repetições. Então a pessoa às vezes se sente culpada e ela repete aquilo. Então, não. Se alguém tiver que me punir, sou eu mesmo que vou me punir, eu já me absolvi. Já fez umas magias muito estranhas com coisas muito bizarras? Tenho certeza que já. Me conta uma Já. bem estranha que você já fez. Já. É que eu não vou lembrar agora. Ah, vai, Wagner. Alguma coisa assim que você falou assim, Vitor, eu tive que fazer uma vez sei lá, eu falo cúrios. Alguma Com coisa... vermes, já fiz. Com vermes? É, Ai, que vermes de nojo. coisa putrefata, já. Sério? Já. Pra quê? Ai, tem várias utilidades. É? Tem. Você não vomitou? Não. Já fez magia com cocô? Não fiz. Com cachorro? Do Não cachorro? fiz, do mas eu gato? conheço. Mas Eu também conheço vários. Mas não cheguei a fazer, não. Você tem gato? Não. Não gosta? Eu amo gato. Você tem cara que gosta Mas- muito de gato. Mas eu amo, mas minha mãe não suporta gato. Você tem cara que tem um pouco de alergia de gato. Não. Não? Não. Minha mãe não suporta gatos. Você queria uma carruagem puxada por gatos? Eu queria. Eu também. É um bom motivo pra gostar de É um freia. bom motivo. Sabe aqueles gatos Maine Coon gigantes? A gente tem. Nossa, é maravilhoso. Eu amo aquele gato. Você já ganhou algum presente de algum fã, de algum seguidor, assim, que você gostou muito? Eu ganho muito presente, É? sabia? Ganho muito presente. Eu sou o seu maior presente, você sabe, né? Você sabe que eu ganho muito gnomo. Mentira, jura? Muito, muito. Mas eu ganho muitos presentes, assim, eu gosto muito. Tem presentes que às vezes são mais úteis, você fala assim, nossa, você tava precisando Eu, por disso. exemplo, descarta. Agora, tem presente que eu gosto pelo carinho da pessoa, que você vê que a pessoa... Tem gente que faz um jogo de runas, teve todo o trabalho de fazer. Faz com pintar e mandar, carinho. então eu gosto muito disso. Qual foi o maior problema que algum amigo seu já te fez entrar? Aos BO que minha produção pergunta. Problema que o amigo me fez entrar... Alguém já... Pergunta difícil. Algum amigo seu já fez você fazer alguma magia? Tipo, que você falou, eu não quero te ajudar. Aí você falou assim, ele falou, não, por favor, Wagner, preciso de ajuda. Você falou, tá, vou te ajudar então. Já teve alguma coisa bem já. bosta assim? Já. Mas, coisa simples. É que eu acho que a pessoa... Tem gente que é folgada, né? Tem muitas. Tem gente que não Eu, quer por se exemplo- mexer, não quer fazer, assim, o que tem que fazer e te chama pra você resolver um problema. Você Resolver buga o meu. na magia? O que é bugar na magia? Você esquece. E Não. sabe o que acontece? Tipo, eu vejo isso muito entre as bruxas. Na hora que você tá no perrengue, você fala, o que eu faço? Aí você precisa recorrer a alguém. Ah, tá, nesse aspecto Nossa, já? eu bugo direto Já às aconteceu. vezes. Já Tipo aconteceu. assim, qualquer coisa. Tipo, eu preciso de uma coisa de limpeza. Aí você fala, as coisas que eu tô fazendo não tá dando certo. Wagner, me ajuda com alguma coisa de limpeza? Já aconteceu, mas não costuma acontecer, que eu tenho uma coisa que, assim, nos momentos de desespero, eu saio de mim Uhum. e vejo a situação de fora. Então, eu fico muito frio em situações de desespero. Eu não fico desesperado. Porque é quase como se a minha mente trabalhasse aquilo como se fosse um cientista numa experiência. Minha emoção, ela vai lá para o castelo da Frozen e fica lá para eu resolver a coisa. Então, mas já aconteceu de precisar da ajuda de alguém. Você prefere gato ou cachorro? Eu gosto dos dois. Sério que você gosta, gosta de cachorro também? Eu gosto de sou cachorro, gateiro. principalmente. Eu tenho uma Akita branca. É. E para proteção, eu acho o cachorro muito bom. E principalmente cachorra. Eu gosto de gatos. São bonzinhos demais. Não, eu também gosto. Se você tivesse um bicho muito estranho, qual que você teria? Tenho certeza que você já teve. Ou Corvo. Você já teve algum bicho estranho? Não, eu já tive... Tipo uma aranha, Não. uma serpente.
Não, eu criei uma vez umas lagartas em casa, mas assim, sabe quando você vê os ovinhos que foram colocados, aí elas vão crescendo, Corvos são viram uns legais. bichinhos, tal, assim, até que virou... Eu acompanhei todo Que mundo. legal. Falei, legal. são minhas filhas, estou te acompanhando. Por que você nunca teve uma cobra? Dá trabalho, eu sou uma Dá. pessoa que... Eu também sou assim. Eu sou muito... Vai Eu, ter que, eu não gosto de uma coisa que eu seja obrigado a fazer e tal. ter que cuidar. Você tem que cuidar, e cobra, você tem os ratinhos, você tem que Tem esquentar, ratinho. dar pra ela. É que nem coruja. Tem aquela parte pitoresca, mas todo de você esquentar os ratinhos na água fervente. Não é nem. Eu tenho dó também Olha, da coruja. eu E uma capivara? não sei. Capivara eu acho bonito, mas eu não teria. Eu queria uma raposa. Olha, bicho que eu acho interessante, por exemplo, se eu fosse ter. Raposa é muito fofo. Eu vejo uns vídeos às vezes com o pessoal com raposa. E elas fazem. Eu acho que eu teria um pássaro. Um pássaro? Acho que eu teria um Na pássaro. gaiola? Não, Um corvo solto. um corvo solto. Tipo da Malévola. Tipo da Malévola. Se você tivesse um poder, Hum. qual seria o seu superpoder? Opção A: Hum. voar. B: invisibilidade. C: saber o tamanho da. Brincadeira. C: ler pensamentos, telepatia. D: o que mais que eu tenho legal? Tempo. Mexer com o tempo. Mexer com o tempo, Mexer com o tempo. com a Mariah Carey e voltar lá pra Madonna. Sabe aquele filme... Sei. é, Hack. Não. Não é hack? As Crianças Extraordinárias. Você tem que falar de filmes que eu tava nascido já. Não, já É. é recente. É Escola das Sim, Crianças... sim. Esqueci o nome. É isso mesmo. Peculiares. Peculiares. Que ela faz assim, né? Como é que ela faz? Eu não lembro. Ela é a doutora, né? Ela faz com o relógio, né? Sim. E Porque volta. assim, às vezes, se você tem um problema... Me lembra muito aqueles filmes como... Você não estava nascido. Que era Feitiço do Tempo. Que sempre repetia o mesmo dia. Eu acho que quando você tem a possibilidade, se você tivesse Faz de uma voltar brecha no tempo, né? para poder... Bom, eu trabalhei dessa forma. É quase uma reencarnação, Sim. sob certo aspecto. Bom, dessa forma que eu fiz não deu certo. Deixa eu tentar de outra. Porque aí você... Mas não ficar prisioneiro nisso. Que você pudesse... Liberar. e- Ou gira tempo que você exatamente, precisa. Exatamente. Gira tempo. Isso Tem aí. pra vender, olha, no beco diagonal. Tá tão fora de moda hoje em dia. Gira tempo já foi, já compraram muito. Qual foi a maior mentira que você já contou para si mesmo? Umas perguntas meio complicada, né? Meio psicológica essa daqui. Eu tô mentindo numa terapia de casal. A maior mentira que eu contei pra mim mesmo... Já mentiu pra alunos? Pera aí, primeiro deixa eu falar uma. É. A maior mentira que eu contei pra mim mesmo foi que eu não tinha me arrependido de várias decisões minhas na vida. Primeiro eu tinha esse discurso assim, não me arrependo de nada do que eu fiz. Live without das minhas regrets, decisões. né? Só que depois teve um ponto que eu falei assim, não, me arrependo Fiz disso, uma me grande arrependo bosta. daquilo, me arrependo disso aqui, teria mudado isso. Mandava outro cagar no mato. Assim. Agora, dos alunos, como É. foi? Já mentiu pra alunos? Às vezes, quando, por exemplo, às vezes uma pessoa fala assim, eu ia te pagar hoje, mas eu posso te pagar daqui a um mês? Claro, não tem problema. Ah, um bom mentiriano, né? Eu já diria que eu minto assim, do tipo, você sabe um feitiço pra isso? Eu vou falar, pra isso não. Não sei não. Você nega um conhecimento assim com coisas meio pesadas? Pelo visto não, né, amigo? Não, eu falo bastante coisa, mas... Conta mesmo. Conto. Não, sem segredos. Não tem coisa que eu segure para aluno, não. Se você retornasse numa época de tempo, qual época que você gostaria de vivenciar? Eu gosto muito da ciência atualmente, sabia? Principalmente a gente que teve problema de saúde, a gente percebe que a gente está vivo por causa da ciência. Então, Se a gente estaria eu tenho medo dessas num coisas. sarcófago. Você ir num lugar... Eu sou da época que o HIV surgiu. Entendeu? Amigo, você é um survivor, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. Porque homossexuais, E nessa eu conheci época... muita gente que morreu. Sim, Então, o que acontece? Mas imagina, agora uma pessoa consegue conviver normal. tranquilamente com normal. HIV, mas há 30 anos estava morta. Sim. Então, eu tenho medo do passado, porque todas essas épocas aí que são romantizadas, assim, celta, grega, romana tal, você vivia 30 anos, então Vivia não nada, sei. eu vivia nada. Eu gosto da estética Sim. do Egito, da estética de vários lugares, mas
Eu prefiro ficar, na verdade, é mais fácil eu avançar para ver a ciência lá na frente do que voltar. A mentalidade a gente pega na história é bizarro, né? Você viu falando, saiu uma coisa falando da igreja e da época do nazismo, que os papas sabiam? Você viu isso? Sim, eu vi. Eu fiquei em choque. Mas Quer dizer, mas tem muita política. não tanto em choque assim. Porque acho que não me surpreende mais, né? Não, tem muita Mas política. bem nas pesado. coisas. Eu sempre disse que, na verdade, o Império Romano, ele não acabou, ele se transferiu para a igreja. Uhum. O Papa era como um imperador Sim, romano, sim. né, que influenciava Eu penso a todos os mesma coisa, países e amigo. tudo mais. É. Só trocou Só o nome trocou. do nome do partido. Exatamente. Pra quem que você ligaria no meio da noite se você tivesse um pesadelo? Não pode ser eu. Não sei. Acho que ninguém. Acho que você fala, bela bosta. Não, acho que eu gravaria meu pesadelo e falaria pro meu psicólogo. Depois contaria pra ele. Você faz magias com isso? Com sonhos também, coisas Faço, oníricas? faço. Como é que você faz pra Faço. evitar Inclusive, pesadelo? estou para dar um curso de magia onírica. Eu acho que eu vi, amigo. Não, acho que não. Será? Eu acho que vi. Talvez eu tenha falado, comentado. Eu te alguma coisa. stalkeio. Pode ser. que Eu te tenha stalkeio, comentado. sim. Porque eu adoro magia onírica. Sabe Acho que quem você... deu aula disso? O Ah. Lord Já. Quem? O Lord Já. Ah, Eu acho que vocês estão interligados. olha, pode ser. Mas ele deu faz tempo? Faz pouco Não, tempo? faz tempo. Foi no bosque. Eu acho que o sonho é uma área que você pode ter curas, você pode fazer vários tipos de magias, de programações, pode atacar, né? Porque a gente é das trevas. Se é pra atacar, A se gente vou não atacar, nega eu vou as atacar. trevas. Não, tá certo. Então, O pessoal que veio, eu penso que eu não sei dessas coisas, mas eu fico quieto. Eu prefiro dessa o forma. lado oculto, né? É, eu prefiro dessa forma. Fica mais legal, né? Você gosta de dicionários de sonhos? Não. Bom. Guarda-mágoa de alguém? Quer falar com ela agora? Não, porque assim, Daquela lá da... como eu sou, Escola. eu perdoo muito fácil. Sabe, se alguém me sacaneia, tal, não sei o quê, mas a pessoa depois me pede desculpas sinceras, tal, eu perdoo, assim, Uhum. não arrasto coisas assim. Acredita em extraterrestres? Acredito. A gente é bruxo. Até a página 2. Eu acredito, Tem de Varginha. mas eu não acho que muitas vezes eles estão muito preocupados com a gente. Porque existe uma coisa que é assim, o ser humano ele tem uma tendência a achar que tudo gira em volta dele. Ah. Ou seja, o cara sai do outro lado do universo, atravessa lá no buraco de minhoca, seja lá o que for, vem pra cá para ajudar o ser humano a evoluir. Os anjos vão ajudar o ser humano a evoluir. As fadas vão ajudar o ser humano a evoluir. Eu não boto fé nisso também. Sabe, o ser humano não é tudo isso. Não, eu pra também todo acho. mundo tá... Até os gnomos não estão nem aí pros seres humanos. Exatamente. Então, Você fica dando uma celular, ele tá assim, da hora, hein? então, eu acredito na existência de vida em outros planetas. Eu só não sei até que ponto Que eles estão afim. toda essa bondade com o ser humano. Assim. Se você pudesse ser invisível por um dia, o que você gostaria de fazer? Invisível por um dia? Se eu ficasse invisível, eu ia sair saltando pum pelo lugar e todo mundo ia falar, nossa, que cheiro ruim, foi você? Foi Não sei, você? talvez eu... Não, não foi você. Foi você? Não. E foi você? Não, mas eu tô sentindo um cheiro muito ruim. Talvez eu me aproximasse de alguém famoso que eu não tivesse chance de me aproximar. Tipo quem? Madonna. Quem que você gosta, assim, tipo, grande? Madonna? Eu gosto da Madonna. E quem que você não gosta? Você acha assim, nossa, eu acho um saco. Anitta, não gosto. Gosto da Anitta. Gostei da Ludmilla. E Gosto. da Jojo Todinho. Também gosto. Gosta? E E eu acho assim... e no meio esotérico, assim, E Wagner? tem uma coisa também dessas pessoas conhecidas, tipo a Anitta e tal, a Pablo, que independente de você gostar ou não gostar da música, da voz e tudo mais, a gente tem que reconhecer o valor delas para a comunidade, Sim, sim. tá? Em todos os aspectos. A Anitta tá lá, É, levou o levando o Brasil, então já é vencedora por isso. E pra parte esotérica? Tem alguém que você gosta, assim, que você fala assim, nossa, essa pessoa é legal? Ou pode ser jovem ou mais velha? Não pode ser eu. Fora você... Fora eu. Fora você... eu gosto de tanta gente. Não, fala a verdade, vai. O que você gosta aí? Verdade. Não, gosto... O Tirfeng é legal, Beijo, Tiro. a Luaninha é maravilhosa, Tiro tem programa aqui. sabe? Quem que você não gosta? Tem alguém que você fala, eu acho um porre. Manda uma maldição pra pessoa agora. Não tem, assim, de cabeça. Eu sei várias que você não gosta, que você não quer falar, né? Não tem de cabeça. Brincadeira, não sei não. Não, mas alguém que eu não gosto.
Não precisa falar, tem não. uma coisa que não é que eu Vai não ser gosto de cancelado. pessoas, mas eu não gosto de um certo posicionamento. Tá, fala sobre isso. Daí já não sei nem quem tem aquele posicionamento. Eu Que também. é assim, a bruxaria, ela não é boa nem má. Um bruxo não é bom nem ruim. Eu gosto de um ditado inglês, da bruxaria inglesa, que fala assim, um bruxo não é bom, um bruxo não é mau. Um bruxo faz aquilo que é necessário. Entendeu? E que eu acho. Então, às vezes as pessoas se colocam muito, eu sou uma bruxa boa, eu só faço bem. Eu acho que isso, de certo modo, Muito depende do... alimenta o maniqueísmo, alimenta uma coisa. Eu não gosto muito disso, somos bons, porque não somos bons. Não nem somos maus, somos o que somos. Amigo, como é que as pessoas conseguem te encontrar pra fazer aulas com você? Pelo meu Instagram. O Wagner tem uma assessora, tá? Tem. Mas aí vocês mandam lá mensagem. É Wagner Wagner, com W? Não, o Instagram é @pericowagner. Perico, com C, gente. Mandei Perico mensagem Wagner. pra ele lá. Você dá aula ao vivo? Tenho ao vivo e tenho gravado. Pra o pessoal já, ficar por dentro, que daqui a pouco o nosso programa vai acabar. Qual foi a coisa mais estranha que você já viu na casa de uma pessoa? Sabe o que eu acho feio? Eu não gosto. Flores Não, artificiais. também. Também. Depende. Melhoraram muito. Melhoraram. Sabe, antigamente eram muito feias, eram muito plástico. Agora melhoraram muito. Né? Então nem sempre, às vezes até são legais. Mas aquelas cabeças de De boi? osso, de boi, Aham. assim, sabe? Eu tenho. Eu não gosto. Não Sério? gosto. Que Vanem é você? Não. Pra fazer magia Eu dá. vou te dar uma dela. Não, pra fazer magia sim. Pra você colocar Tô uma falando runa pra na decoração. testa. Na minha casa não tem. Né? Tô Pra, tirando. pra magia. Tem no bosque. Não, Uma mas pra decoração. magia eu acho uma boa. Legal. Pra entrada, sei lá, de um sítio, tudo bem. Do sítio. Dentro de um contexto mágico. E na cama do casal? Nossa, que nem crucifixo na cama. Como Nossa, se usava crucifixo na antigamente. cama dói, hein? É triste um crucifixo. É a na mesma cama. coisa meio freira. Você gosta de filme de terror? Eu gosto. Morro de medo. Eu gosto. Mas eu não. E autor, amigo? Que livros que você gosta de ler? Você tem lido? Olha, eu li. Tem um que eu reli esses dias, já tinha lido, mas eu reli. Que era O Velho e o Mar, do Hemingway. Eu gosto bastante. Eu não sei qual que é. Ele fala a história Eu só leio livros de gnomo. de um pescador que fica sozinho no mar. Ele e a luta pra pescar um peixe é Ah. muito. Entediante. Olha, ele acaba até O sendo. velho e o mar. Mas acaba Tipo a até sendo. cabana, né? Entra em contato com Deus. Eu gosto de uns livros de autoajuda. Adoro. E você sabe que eu gosto. Eu me sinto Antigamente, é uma terapia. eu tinha um certo preconceito. Nossa, adoro, eu tenho um tesão. Então, mas eu comecei quando eu via livros de autoajuda, eu comecei a ter um certo preconceito. Só que aí eu pensei assim, mas os livros de bruxaria acabam sendo de autoajuda. Porque você tem vários feitiços. Não faz esse bug na minha mente, hein? Não, eles acabam, você tem feitiços, você Pra tem ajudar. rituais de autoconhecimento e tudo mais. Aí eu falei, Eu tô num looping, eu não eu posso acho. ter isso. Só o que me incomoda um pouco é a questão da... Você não pode... as coisas não são tão fáceis Na autoajuda ou na bruxaria? na autoajuda e na bruxaria. Porque às vezes Não é as um passo pessoas, a passo tão fácil, as né? pessoas colocam assim... não é super fácil fazer feitiço, super fácil ser bruxo. Não, não é tão fácil assim. Senão todo mundo tava rico, tava com quem ama, não é tão fácil. E a questão da autoajuda também, às vezes coloca muito, você não é feliz porque você não quer. Esbarra na meritocracia que me incomoda. Sim. Que não é assim, não é... Você tem circunstâncias, você tem privilégios, você tem uma série de coisas que vão facilitar muito sua vida. Então, não é só porque você não quer que uma coisa não acontece, ou, faz magia e resolve. Você faz a magia, mas tem uma questão social, de preconceitos. Eu acho que eu tô sendo enganado pelos autoajuda. Eu acho que assim, a gente tem que olhar com Aqueles- crítica. A gente fórmula tem que do olhar, sucesso. a gente Você tem que faz- olhar... Não, eu acho válido, porque às vezes, se você naquele livro, e eu faço isso, eu tenho livros de autoajuda, mas naquele livro, se eu tirei uma frase, tá ótimo. Eu adoro, eu gosto disso. Acho bonitinho. Não, mas eu acho assim, só que você tem que olhar com crítica. Eu quero trazer um livro chamado O Livro de Autoajuda pra quem é viciado em autoajuda. Boa. Juro.
Eu amo. Gostei. Eu sei, eu vou na Eu vou te livraria. falar os títulos que eu tenho. Aí se você quiser a gente Eu troca vou com livros. as senhoras elas falam comigo, ela fala, esse é ótimo. Eu falo, nossa, eu tô todo problemático também, preciso desse. Eu vejo 7 livros, eu quero levar 10, porque todos são os problemas que eu tenho na minha vida. Mas você sabe que tem alguns livros que eles falam, por exemplo, esses livros para você se tornar o sedutor, para você aumentar seu carisma. Quando você vai vendo, tem coisa válida, Tem. mas você tem que garimpar ali no meio para saber o que você aplica em você. Mas tem várias técnicas válidas. Pessoal, estamos chegando ao final. Manda uma mensagem pra galera aí que te segue, que te acompanha, amigo. E obrigado por ter vindo também. Obrigado. Depois Bom, eu te pago. primeiro, agradeço a vocês, né? Das pontas das minhas orelhas, agradeço vocês terem vindo, né? Assistir esse Elfo Bruxo. E quem quiser acompanhar meu trabalho, vai no Instagram, @PéricoWagner. Tem novos cursos que vão ser lançados, tem as consultas, atendimento empresarial, atendimento pessoal também. E é só entrar em contato no Instagram. E tudo oral, hein, gente? Tudo oral. Tudo oral. O quê? Bazar dia 29, você vai. Você sempre vai nos meus bazares. Vou. Dia 29 de outubro. Você foi no último, não foi? Fui. Você não foi na... Você tava palestrando lá? Não sei. Não sei. Não, uma mesa Não foi, eu redonda. acho. Foi? Não sei. Arrasou! Ele vem dia 29. Tchau, galera. Até o próximo bloco. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Gnomo Pod. Espiritualidade, bate-papo e deboche. Com Victor Valentim e convidados especiais. Gnomo Pod, com Victor Valentim.